Lição de número 5, neste primeiro momento. Lição de número 6, num segundo momento. A doutrina do Espírito Santo é o nosso assunto. A lição 5, o Espírito Santo na vida da igreja. Vamos estudar esta lição em 4 itens. Começando pelo item número 1, o anúncio da vinda do Espírito Santo. O anúncio da vinda do Espírito Santo. Nós vamos discorrer aqui mostrando que o anúncio do Espírito Santo foi predito, primeiramente, simbolicamente. Nós temos o anúncio do Espírito Santo predito simbolicamente, tipologicamente e profeticamente. E, finalmente, predito pelo próprio Jesus. Então, vamos começar a nossa lição por Gênesis, capítulo 8. Gênesis, capítulo 8, o Espírito Santo predito simbolicamente. E, conforme já temos falado muitas vezes, aqui nós temos, na simbologia bíblica, 3 momentos. O Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no ministério de Jesus e o Espírito Santo com a igreja. Então, nós temos aqui no capítulo 8, a terceira vez que Noé soltou a pomba. Então, esperou outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. A pomba não retornou à arca, simbolizando a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, quando ele veio e ficaria com a igreja até o seu arrebatamento. O Espírito Santo predito agora no capítulo 24 de Gênesis. No capítulo 24 de Gênesis. O Espírito Santo predito no capítulo 24 é tipologicamente. A pomba é um símbolo. O Eliezer, um tipo. Então, no capítulo 24, nós temos a vinda do Espírito Santo predita tipologicamente. É claro que é um assunto já bastante conhecido de vocês, nós não vamos repeti-lo. Mas aqui nós temos as 3 pessoas da Trindade, representada tipologicamente. Abraão representando o pai, Isaque representando o filho, e Eliezer como tipo do Espírito Santo. Temos ainda Sara, um tipo da igreja, e temos Rebeca, Sara, um tipo de Israel, e Rebeca, um tipo da igreja. Então, o Espírito Santo predito tipologicamente. O Espírito Santo predito profeticamente. O Espírito Santo predito profeticamente. Vamos abrir no livro de Joel. Joel, o Espírito Santo predito profeticamente. Joel, segundo alguns comentaristas, é o mais antigo dos profetas da palavra. O mais antigo. Ele viveu entre os anos 835 e 795. Ele foi contemporâneo do rei Joás, que também foi rei nessa mesma época. O rei Joás, aquele menino que quando Atalia mandou matar todos os descendentes de Davi, ele foi salvo por Joseba. Ele tinha 2 anos, ficou escondido no templo por mais 5 anos, e com 7 anos foi coroado. Então o rei Joás foi contemporâneo do profeta Joel. O profeta Joel estava no sul,
Na mesma época, o profeta Elias profetizava no norte, com a diferença de que Elias foi um profeta ele não deixou nenhuma, foi um profeta da palavra. Joel, um profeta da escrita. Então, o profeta Joel vai dizer aqui no capítulo 2, versículo 28, e há de ser que, depois, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Eu poderia apenas citar, mas aqui o profeta Joel tem muita coisa importante para nós. É claro que Joel jamais pensou, jamais sonhou em entender o que ele estava dizendo. Homens santos de Deus foram usados pelo Espírito Santo e muitos deles falaram sem entender. Como é que o profeta Joel ia poder entender o que ele escreveu aqui? E certamente, quando alguém perguntou, ele foi sincero. Eu não sei explicar. É claro, ele não poderia explicar. Mas o profeta Joel, então, ele vai dizer aqui que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Eu vou abrir aqui um intervalozinho, poderia passar batido, mas as coisas acontecem e às vezes a gente precisa aproveitar o momento. Eu já tenho ouvido, não sei se é verdade, que muita gente diz que, cumprindo a profecia do profeta Joel, o Espírito Santo seria derramado até sobre os animais. Está escrito aqui sobre toda a carne. É claro que isto é uma aberração. Isto é uma aberração. Isto é o cúmulo da ignorância. Quando se fala em toda a carne, o judeu também nunca entendeu, porque para o judeu o Espírito Santo descia sobre 3 categorias de pessoas. Descia sobre rei, profeta e sacerdote. Então, para o judeu que não acreditava no Espírito Santo como pessoa da Trindade, o judeu é unicista, ele crê apenas um Deus. Mas eles entendem que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então, eles entendiam que o Espírito Santo aqui, toda a carne, significa que, diferentemente daquilo que os judeus pensavam, ele seria derramado sobre todos os judeus, sobre todos os gentios, e ele seria derramado como foi no continente africano, que predomina a raça negra, no continente asiático, onde predomina a raça amarela, na Europa, na Finlândia, na Suécia, na Noruega, onde as pessoas são loiras de olhos azuis, o Espírito Santo foi derramado e continua sendo. O Espírito Santo foi derramado na América do Norte. O Espírito Santo foi derramado por toda a América do Sul. Então, quando nós falamos toda a carne, significa todos os povos, homens, mulheres, pretos, brancos, ricos e pobres, adultos e crianças, reis, príncipes, escravos. Não há acepção de pessoa. Todo aquele que nascer de novo tem o privilégio de receber o Espírito Santo. Isto aqui foi a predição do profeta Joel. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Nós temos na sequência o Espírito Santo anunciado pelo último dos profetas do Antigo Testamento. O Espírito Santo anunciado pelo último dos profetas do Antigo Testamento. Quem seria? Malaquias? Não. Depois do Malaquias, o Senhor Jesus viria cerca de 420 anos depois. Então, o último profeta do Antigo Testamento, usado por Deus para falar do Espírito Santo, é João Batista. Um profeta, o último profeta do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, bem como a lei de Moisés, terminou no Calvário, ano 29. E João Batista morreu antes disto. Então, João Batista viveu e morreu na dispensação da lei.
ele era um profeta da palavra e ele falou de Jesus. João Batista, aqui no Mateus capítulo 3, versículo 17, Mateus 3, 17, o João Batista vai, Mateus 3, 17, ele diz aqui: e eis que no batismo de Jesus, e eis que este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui o João Batista vai dizer que vai ser o último profeta a falar de Jesus. João Batista, no capítulo 3, ele vai dizer aqui: e naqueles dias apareceu João Batista pregando na Judéia. E no batismo de Jesus, nós temos então o Espírito Santo descendo sobre Jesus. E quem está fazendo o batismo é exatamente João Batista. Então, o Espírito Santo agora vai ser anunciado pelo próprio Jesus. O próprio Jesus vai falar sobre o Espírito Santo. João 14, versículo 16 a 17. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte, 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Então o Espírito Santo agora é anunciado pelo próprio Jesus. E em Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 1, versículo 8, tudo isso aqui faz parte aqui do texto 1, o anúncio da vinda do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, nós lemos aqui o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Agora Jesus ressuscitado falando. No capítulo 14, é Jesus ainda como homem. Agora, depois da sua ressurreição, Jesus está confirmando: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Agora nós temos no capítulo 2, a chegada do Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos: e cumprindo o seu dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. Aqui então a chegada do Espírito Santo, que vinha para ficar, como de fato ficou, e estará conosco até o arrebatamento. Na sequência aqui do texto primeiro, nós vamos ver aqui vemos 3 aspectos da obra do Espírito Santo. Então o capítulo 1 vai falar sobre 3, o texto 1 vai falar sobre 3 aspectos da obra do Espírito Santo. Primeiro, a obra do Espírito Santo na salvação do pecador. A obra do Espírito Santo na salvação do pecador. E no batismo concedido ao homem salvo. O Salvador é Jesus, é claro. Então nós vamos ver aqui a obra do Espírito Santo na salvação do pecador. Como o Espírito Santo atua na salvação do pecador. Todos nós conhecemos o exemplo da casa de Cornélio. A salvação acontece quando o homem está ouvindo a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há salvação. Então, quando o homem está ouvindo a palavra de Deus, foi que Jesus disse a Nicodemos a necessidade de nascer da água e do Espírito. A água simbolizando a palavra e Espírito simbolizando o Espírito Santo.
Então, quando o homem está ouvindo a palavra, o Espírito Santo está trabalhando no coração do homem. O Espírito Santo não pode colocar a fé no coração do homem. A fé, Jesus é o autor e consumador da fé. Quando ele está ouvindo a palavra, a fé está disponibilizada para ele. A fé está disponibilizada para ele. Num determinado momento, quando ele crê, imediatamente ele é salvo. O Espírito Santo agora vai aplicar no coração do homem. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Ele vai aplicar a salvação no coração do homem. O Salvador é Jesus. Isso nós chamamos de novo nascimento, ou regeneração. Naquele exato momento em que o homem toma posse da fé, o Espírito Santo o batiza no corpo de Cristo. É esse aqui o batismo que nós estamos falando. A participação do Espírito Santo na salvação e no batismo concedido ao homem salvo. É claro que esse curso é básico, nós temos alunos novos, e eu não sei o conhecimento que esses alunos têm. Então a Bíblia fala sobre 3 tipos de batismo. 3 tipos de batismo. O batismo, esse batismo aqui, no corpo de Cristo, quando o homem aceita Jesus, no sentido que nós pensamos, quando se faz um apelo e a pessoa levanta a mão, nós estamos dizendo que naquele momento ele está entregando-se a Jesus. Agora, às vezes, esse homem que levantou a mão, ele levantou por um ato de emoção. Depois ele fica na igreja e um dia ele quer ser batizado. Ele não nasceu de novo. Ele apenas foi convencido, mas não nasceu. E ele conversa com o pastor, ele quer ser batizado. O pastor não tem como saber se ele nasceu de novo ou não. Então, esse batismo feito nas águas pelo pastor, muitas vezes é falho. O pastor batiza alguém que não nasceu de novo. Esse é o batismo feito pelo homem. Agora, a participação na salvação do pecador. Agora, quando o pecador realmente se converte, toma posse, ele aceitou Jesus, nesse exato momento, o Espírito Santo, esse novo homem, é batizado no corpo de Cristo, que é a igreja. Esse é o batismo no corpo de Cristo. Batizar significa introduzir, colocar para dentro. Então, nesse exato momento que o homem nasceu de novo, o Espírito Santo pega esse homem e introduz esse homem no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Ele passa a fazer parte da chamada Igreja Universal. Mas ainda nós temos um terceiro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para o homem salvo, batizado nas águas ou não. A partir do momento que ele foi salvo, ele pode ser batizado com o Espírito Santo. Mas quem faz esse batismo é Jesus. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Então, nós estamos vendo aqui a obra do Espírito Santo na salvação do pecador, no sentido de convencê-lo e no sentido de introduzi-lo no corpo místico de Cristo, que é a igreja. A segunda obra do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na formação do seu fruto, pelo qual transfere ao crente salvo as características existentes na própria natureza de Deus. Então, a formação do fruto do Espírito no coração do homem é um trabalho do Espírito Santo. É claro, nós vamos ver na sequência, na próxima aula, nós vamos falar sobre esse fruto do Espírito. É o Espírito Santo que faz isso. A obra do Espírito Santo na formação do seu fruto, pelo qual transfere ao crente salvo as características da própria natureza de Deus. E a terceira obra do Espírito Santo, citada aqui, a obra do Espírito Santo na concessão dos dons. A obra do Espírito Santo na concessão dos dons espirituais, os quais ele reparte, particularmente a cada um como quer. Paulo citou 9 desses dons.
Nós falaremos, na sequência desse livro, sobre esses dons espirituais. Então, aqui o texto 5, a lição 1, texto 1 da lição 5. Vamos ver agora aqui na sequência, o texto 2. E o Espírito Santo, eu não falei aqui sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ele descia sobre 3 categorias de pessoas, somente. Ele descia sobre 3 categorias de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Quando Deus precisava de um rei, podemos começar com juízes. O primeiro juiz, e depois na sequência aconteceu com todos eles, mas quando Josué separou o primeiro juiz, nós vemos aqui que o Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre ele. E, simbolicamente, o sacerdote aplicava sobre ele o azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Então, aqui nós temos no capítulo 3 de Juízes, o primeiro juiz sobre o qual o Espírito Santo desceu. Otoniel, capítulo 3, versículo 10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor. E veio sobre ele quando ele foi ungido, e veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou Israel. Quando Deus precisou do primeiro rei, Saul, 1 Samuel capítulo 10, a mesma coisa aconteceu. Agora, terminando o tempo dos juízes, o povo vai pedir um rei, Deus manda ungir esse rei. Escolhido como que foi o Saul, 1 Samuel capítulo 10, verso 1, nós lemos aqui: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. Era assim, Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça. O Espírito Santo, aqui no Antigo Testamento, na unção de reis. Da mesma forma aconteceu com Davi. E da mesma forma aconteceu com todos os demais reis, com os 19 reis do sul. Então, o Espírito Santo aqui no Novo Testamento, no Antigo, e o Espírito Santo no Novo Testamento. Agora vamos ver aqui o texto 2. O texto 2. No texto 2 nós vamos destacar a obra do Espírito Santo na salvação do pecador e no batismo concedido ao homem salvo. Texto 2, então. Pela Bíblia sabemos que o Salvador é Jesus. O Espírito Santo não é o Salvador. Isso aqui nós vemos, está no seu livro, que a obra do Espírito Santo na salvação do pecador. Então, e não é ele que salva, mas é ele que aplica a salvação. E na sequência nós vemos aqui o Novo Testamento, o que é? O Novo Testamento, nós vamos ver aqui no Novo Testamento, sobre o batismo em Cristo. O Novo Testamento e o batismo com Espírito Santo são duas experiências diferentes. O batismo em Cristo é um, o batismo com o Espírito Santo é outro. Então, sobre o batismo em Cristo,
Vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 13, nós vamos ler o seguinte: esse é o batismo em Cristo. 1 Coríntios 12 e 13. 12 e 13. Vamos entender isto bem, mano. 12 e 13. Porque é 2 Coríntios, é 1 Coríntios, eu estou aqui em 2. 1 Coríntios 12 e 13. 1 Coríntios 12 e 13, nós vamos ver então que pois todos nós fomos batizados em um corpo, em um espírito, formando um corpo. Todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, servos ou livres. Então aqui nós vemos aquilo que nós chamamos eis en soma Christos. No grego, eis en soma Christos. É o ato pelo qual o Espírito Santo introduz o homem novo convertido no corpo de Cristo. E ainda vamos ver em Gálatas capítulo 3, versículo 27 e 28. Gálatas capítulo 3, o trabalhar do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 12, 27 e 28, nós temos o seguinte: porque todos quantos fomos batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego. Todos quantos fomos batizados em Cristo, já vos revestimos de Cristo. Este é o momento em que o Espírito Santo introduz o recém-convertido no corpo místico de Cristo. É aqui então o item número 1. O novo nascimento o que é? É uma ação do Espírito Santo, pelo qual ele introduz o novo convertido no corpo de Cristo. Segundo, o que é o batismo com o Espírito Santo? Então, o batismo com o Espírito Santo é para o salvo. Eu vou me permitir, sobre o batismo com o Espírito Santo e alguns outros assuntos aqui, eu vou me permitir não comentar com vocês, porque esse assunto se tornou controvertido. O primeiro batismo com o Espírito Santo no Brasil aconteceu no dia 8 de junho de 1911. Essa irmã Celina ficou famosa. E o sinal do batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas estranhas. Nós ensinamos isso, e eu continuo ensinando isto, mas esse livro aqui foi escrito para a minha igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Depois vieram muitos alunos. Nós tivemos aqui muitos alunos batistas, metodistas, presbiterianos, até da Cristã no Brasil, e de repente a FATES se abriu. E eu não vou passar para vocês a doutrina da minha igreja. Aqui nós temos uma multiplicidade de igreja. Agora, eu não sei o que é que o seu pastor ensina na sua igreja. Então, eu não vou entrar nessa questão. Eu não vou ensinar a doutrina da minha igreja para você. Eu nunca vou fazer proselitismo. Você pode dizer para o seu pastor, fica tranquilo, que o professor nunca vai procurar convencer você para mudar de igreja, não. O nosso princípio aqui é esse: você precisa ficar na sua igreja. Você está contente lá, está feliz lá, obedecer o seu pastor. Então, se eu for aqui falar da doutrina pentecostal, e como ela era, e ao que parece mudou muito, até mesmo na nossa igreja mudou muita coisa, e eu posso chocar com aquilo que você aprendeu. Então, vamos pular, está aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, que o sinal do batismo, então esse não vamos falar sobre ele, vamos pular agora para mostrar, ainda aqui na lição 5, aí na lição 5,
o trabalhar do Espírito Santo ainda não terminou. O trabalhar do Espírito Santo ainda não terminou. Então, nós temos aqui um estudo sobre o azeite. O azeite como símbolo do Espírito Santo. O azeite como símbolo do Espírito Santo. Então, olha, aqui, esse estudo aqui você pode ministrar na sua igreja. Quando tiver lá um culto de ensino, o pastor pediu para você ensinar, você tem aqui um estudo pronto. Aqui nós colocamos o azeite aplicado na orelha. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita de quem tem de purificar. A orelha fala do sentido da audição. Quando nós falamos de orelha, nós estamos falando do sentido da audição. Então, o azeite colocado na orelha capacita o homem de Deus para ouvir a voz de Deus. O azeite colocado na orelha capacita o homem de Deus a ouvir a palavra de Deus. Aqui diz, Apocalipse, quem tem ouvido para ouvir, quem tem ouvidos, ouça. Mas aquele que não tem ouvido ungido, muitas vezes ele não ouve. E a palavra que entra pelo seu ouvido não encontra lugar. Então, quem tem ouvido, ouça. E eu acrescentaria, quem tem ouvido ungido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouvido, nós vemos aqui, ouvido todo homem tem. Ouvido todo homem tem. Todo homem normal. Mas só o homem de Deus tem ouvidos ungidos. E é esta unção que o torna apto a ouvir o Senhor nosso Deus quando Ele fala, diretamente ou através da palavra de Deus. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Aqui nós estamos falando da separação de Paulo e Barnabé. É um grupo de obreiros que estava reunido, orando, jejuando. De repente o Espírito Santo falou. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Pronto. Ouvidos ungidos, com ouvidos ungidos, o homem pode ouvir o Espírito Santo falar. O azeite aplicado na mão. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote o porá sobre o dedo polegar da sua mão direita. Na Bíblia, mão é símbolo de trabalho. Na Bíblia, mão é símbolo de trabalho. Então, o Senhor Jesus disse, ninguém lança a mão do arado e olha para trás. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62, e nós temos aqui um belo hino da nossa harpa cristã. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O homem de Deus que tem mãos ungidas, quando ele coloca a mão no arado, ele não vai mais soltar esse arado. Agora, o homem que não tem a mão ungida, muitas vezes ele pega o arado e vai descobrir que o serviço na agricultura é muito pesado. E ele desiste. Então, aqui nós estamos no campo espiritual. O homem que tem mãos ungidas, quando ele coloca a mão no arado. Então, pois, o Espírito Santo que capacita os homens para realizarem uma obra aceitável pelo Senhor e que os fortalece para permanecerem firmes com a mão no arado. Agora aqui vem uma pergunta. Se você, meu irmão, estiver planejando, é claro, não são vocês não, mas se você encontrar algum irmão, se você, meu irmão, estiver planejando largar o arado, então você não pode comemorar o dia do Pentecoste. A terceira aqui, o azeite no pé, e o restante do azeite
que está na sua mão, o sacerdote o porá sobre o dedo polegar do pé direito. Na Bíblia, pé fala sobre o andar com Deus. Na Bíblia, o pé fala do andar com Deus. E nós temos aqui uma pergunta ocorrida no tempo do profeta Amós. Andarão dois juntos? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Amós 3:3. Então, se o homem não tiver azeite no pé, ele não vai conseguir andar com Deus. Andarão dois juntos. Quem tem azeite no pé está de acordo com Deus. Então, nós temos aqui um homem que andou com Deus. Esse homem, Deus disse a ele, Abraão, anda na minha presença e se perfeito. Anda na minha presença e se perfeito. Pés ungidos, são pés bem-aventurados, são pés que podem levar a palavra de Deus. Como diz Isaías 52, versículo 7, quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Se o Espírito Santo não estiver capacitando em nosso meio homens para levar o Evangelho, então não temos motivo para comemorarmos o Pentecostes. Isso é bonito, né? E é simples. Todos que lêem isso aqui não tem como não entender. Azeite aplicado no pé. O azeite aplicado no rosto. O azeite aplicado no rosto. E o azeite faz reluzir o seu rosto. E o azeite faz brilhar o seu rosto. O rosto do homem de Deus, do homem preparado pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus, precisa refletir a glória de Deus. Precisa refletir a glória de Deus. É o que Paulo diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória de Deus. E na sequência ele vai dizer, somos transformados de glória em glória. Vamos completar aqui o versículo, eu ia falar mais adiante, mas eu vou falar sobre esse assunto agora, aproveitando aqui a oportunidade. 3:18. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória de Deus. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito. Quando você olhar no espelho, você terá que ver a glória de Deus refletida no seu rosto. Se todo crente entendesse quem ele é, o problema é que a maioria dos crentes não conhece Bíblia. Se ele soubesse quem ele é, se ele soubesse que o apóstolo Paulo está dizendo a ele aqui, todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória de Deus. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que opera isto em nós. Agora, qual seria essa mesma imagem? Todos nós, com cara descoberta, refletindo como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. O apóstolo Paulo não explicou aqui, mas nós temos a unção do Espírito e nós entendemos a palavra. Qual seria essa mesma imagem? Esse é o trabalhar de Deus. Deixa eu lembrar vocês que quando Deus criou Adão, quando Deus criou o homem,
Deus tinha um propósito com o homem. Por isso, Deus fez o homem com duas naturezas. Deus tem uma natureza só. Deus é espírito. Os anjos têm uma natureza só. Os anjos são espírito. Então, Deus e os anjos vivem no céu. Os animais, Deus criou com duas naturezas. Um corpo, os animais, Deus criou com duas naturezas. Mas o animal, quando morre, o corpo dissolve na terra, acabou. Mas o homem, Deus criou semelhante a ele. Na semelhança, corpo, alma e espírito. E na imagem, Deus colocou no homem a sua imagem. Esse homem, pelo projeto de Deus, ele ia vivendo, foi feito para viver na terra, num primeiro momento, e num segundo momento, viver eternamente com Deus. Deus criou o homem para ser seu companheiro. Deus quer habitar com o homem. Agora, o Adão atrapalhou tudo. Mas nós vemos na tipologia com Enoque que isso é possível. Enoque andou com Deus. Aqui na terra, Enoque andou com Deus. Num determinado momento, o Enoque passou de uma dimensão para outra dimensão, da dimensão material para a dimensão espiritual, e subiu. Então, esse é o propósito de Deus. Deus não desistiu desse propósito. Deus quer você com Ele por toda a eternidade. Deus quer que você vá morar com Ele. Então, o Espírito Santo está trabalhando em nós para isto, tentando aqui transformar a nossa imagem de glória em glória. Hoje, nós refletimos a glória de Deus mais do que ontem. Amanhã, nós vamos refletir a glória de Deus mais do que hoje. Esse é o projeto de Deus. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Agora, a mesma imagem você vai encontrar no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Esse é o projeto de Deus. Adão perdeu a sua oportunidade. Mas em Jesus, e pelo trabalhar do Espírito Santo em nossa vida, nós estamos sendo transformados de glória em glória. E todos nós que tivermos a felicidade de morrer salvo, ou aqueles que ficaram para o dia do arrebatamento, na ressurreição, no dia do arrebatamento, todos os salvos ressuscitarão. E agora, os salvos ressuscitarão com esta imagem pela qual eles viverão com Deus por toda a eternidade. Então, esse é o trabalhar do Espírito Santo. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Aquela imagem na qual Ele criou Adão. Ele criou Adão. Adão perdeu a oportunidade. Mas em Cristo e pelo trabalhar do Espírito Santo, nós estamos sendo preparados para isto. Morarmos eternamente com Deus. 5. O azeite aplicado nas feridas. Aqui nós temos o que aconteceu, aproximando a todos as feridas, deitando-lhes azeite. O evangelho que não suaviza a dor, mano. Evangelho que não suaviza a dor. Não é o evangelho de Cristo. Evangelho que não suaviza a dor não é o evangelho de Cristo. E enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então nós temos aqui, você conhece bem essa parábola, o pregador que não desce da sua montaria para prestar socorro aos que estão caídos à beira da estrada, não é um pregador. Um homem sem o azeite para curar feridas não é um homem de Deus. Esse assunto é bonito, né? E se a gente entender isso, amanhã nós seremos mais crentes do que hoje. Amanhã nós estamos refletindo a glória de Deus com mais perfeição. Mas na sequência nós temos o azeite para encher as vasilhas.
o azeite para encher as vasilhas, como aconteceu no tempo do profeta Elias. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. O azeite encheu todas as vasilhas e o azeite não acabou. Eu acredito que esse texto 1, de uma maneira, nós conseguimos passar por ele. Agora vamos aqui para o texto 2. Agora nós vamos para a lição número 2, né? Não, texto 2, texto 2. Deixa eu ver aqui o texto 2. O texto 2 nós terminamos agora, né? Não. A lição 5, terminamos a lição 5, agora a lição 6. Estamos um pouquinho adiantados. Hoje eu não vou cometer o erro de quinta-feira passada. Quinta-feira passada eu olhei lá, à noite minha vista não é tão boa, e quando eu olhei eu vi 10:09. E hoje não vai acontecer. Eu sou contra relógio, não gosto de relógio, tenho vários relógios, eu ganhei vários relógios, esse aqui é um deles. Agora, hoje ele está aqui comigo. Tá? E ele está certinho de acordo com a internet. Então, hoje o relógio vai ficar aqui. Não vou cometer o erro que eu cometi. A Cida se divertiu. Eu costumo brincar com ela dizendo que eu não erro. E quando eu cometo o erro dela, ela fica feliz. Aconteceu. Então, foi colocado na internet apenas a lição de número 3. Então, nós não iremos, certamente, eu vou procurar certamente não ir até as 9, mas se necessário nós vamos. Lição 6, o fruto do Espírito e os dons espirituais. Texto 1, o fruto do Espírito e os dons espirituais. E, para entender o fruto do Espírito e dons espirituais, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Vamos entender aqui, em Mateus capítulo 5, 13 e 14, sobre o fruto do Espírito. O Senhor Jesus disse o seguinte, Mateus 5 e 13. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É 5 que eu havia marcado aqui, deixa eu encontrar aqui. 5, 13 e 14, está certo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, se o sal não tiver gosto, com que se há de salgar? Para nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Então aqui nós temos duas coisas, sal e luz. O sal fala do do homem. O sal, ele trabalha, ele tem que ser colocado no corpo, naquilo que ele vai salgar. Então o sal fala do nosso caráter. E é através desse caráter que nós vamos produzir as obras. E a luz fala do nosso testemunho. Primeiro, não pode inverter essa ordem aqui, não. Aqui, a ordem dos fatores altera o produto. Primeiro, ser sal, para depois ser luz. Vós sois o sal da terra. Agora sim, você pode ser luz, porque você recebeu, o seu caráter foi santificado. Então, vamos ver aqui. Vamos acompanhar aqui. E eu vou aqui, então. Não sabeis que sois o templo do Espírito? É pelo fruto que se conhece um bom crente. É pelo fruto que se conhece um bom crente. É pelo caráter do homem que nós conhecemos o crente. Então, é pelo fruto
que nós conhecemos um bom crente. A formação do fruto é um privilégio do crente salvo. Como temos visto, no ato da conversão, o homem é instantaneamente santificado, tornando-se apto para ser a morada do Espírito. Conforme Paulo diz aqui, não sabeis que sois o templo do Espírito, o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, a partir desse momento, o Espírito Santo passa a habitar no coração do homem ou no homem interior, começando desde então a trabalhar na formação do seu fruto. É, pois, nesse trabalhar do Espírito que a imagem de Deus, desfigurada em consequência do pecado, vai sendo dia a dia restaurada. Este homem, deteriorado em consequência do pecado, a imagem vai sendo, dia a dia, sendo restaurada. Mas o fruto do Espírito, aqui nós temos a citação do fruto do Espírito. Nós colocamos aqui 9. Esse assunto é estudado com profundidade. Aqui nós estamos só citando. Com profundidade nós temos um livro, Epístolas Paulina 2, Epístola Paulina 3, com 204 páginas, para estudar 1 e 2 Coríntios. 204 páginas, só para estudar 1 e 2 Coríntios. Portanto, a formação do fruto do Espírito não acontece num único ato. Ele é um processo. É um processo que vai se desenvolvendo através de toda a vida, até que cheguemos à imagem de varão perfeito. Para entender isto aqui, vamos pegar aqui uma passagem citada por Paulo, para nós entendermos o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Colossenses 2:7. Colossenses 2:7. Vamos aqui, Colossenses 2:7. Gálatas, Filipenses, Colossenses 2:7. Vamos entender isto aqui. Arraigados e edificados nele. Esse nele aqui é Jesus. Arraigados e sobreedificados, arraigados e edificados nele. E confirmados na fé. Arraigados e edificados nele. Somos confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça. Crescendo em ação de graça. Paulo aqui faz uso de duas simbologias. Quando ele disse arraigar, ele está comparando o homem a uma árvore. Arraigar. A árvore cresce para baixo, as raízes. Quanto mais raízes e quanto mais profundas for essa raiz, mais forte será a árvore. Então, arraigar é crescer para baixo. Crescer para baixo. Edificar, uma outra tradução diz sobreedificar, é crescer para cima. Então, pelo trabalhar do Espírito Santo, esse homem tem que crescer para baixo e crescer para cima. Arraigar e sobreedificar. Então, vamos entender como acontece isso. Como acontece isto. Vamos começar aqui em arraigar, para crescer para baixo, exige uma coisa chamada humildade, humilhação. O homem precisa se humilhar. Para descer, precisa humildade. Crente exaltado, crente autossuficiente, não desce.
Então, para arraigar, precisa crescer para baixo. Crescer para baixo. E isso requer humilhação. E vamos ver aqui então um pouquinho da humilhação. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vamos entender a condição pela qual o homem consegue crescer para baixo, consegue arraigar. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós lemos aqui o seguinte, segundo as Crônicas 7, 14. Vamos ler lá, capítulo 7, versículo 14. Se nós não fizermos isto, nós não vamos conseguir arraigar, não. 7 e 14. Vamos ver. E se o meu povo, nós somos o povo de Deus? Aqui Deus está falando para os judeus, o povo de Deus no Antigo Testamento. Agora, essa palavra é dita a nós, que hoje a igreja é o povo de Deus. Então, como membro dessa igreja, o Senhor Deus está mandando dizer a você o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Arraigar, irmão, é crescer para baixo, é crescer para baixo. Vamos ainda ver aqui, em Gálatas, capítulo 2, Colossenses 2 e 7, Colossenses 2 e 7, Filipenses, Colossenses 2 e 7, vamos ver aqui o seguinte. Não, esse é o versículo que está aqui, arraigado e solidificado nele. Ainda vamos ver aqui, Efésios. Não vamos ver no Antigo Testamento, Salmo 55, versículo 6. Salmo 55 e o versículo 6. Salmo 55 e o versículo 6. O que é que nós vamos tirar para a nossa lição de agora? Salmo 55, retornando aqui, versículo 6. Pelo que disse... Não, aqui fala de voar, fala de voar. Então vamos ver aqui esse crescimento para baixo, Efésios 1 e 3, Efésios 1 e 3. Se nós quisermos crescer espiritualmente, precisamos criar raízes, crescer para baixo. Colossenses 2 e 7, Efésios 1 e 3, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Efésios 1 e 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mas aqui nós estamos falando sobre o edificar. Então, vamos continuar aqui no nosso assunto, a necessidade de crescer para baixo. E uma das exigências é a humilhação. Tiago, capítulo 4, versículo 9 a 10, vai nos ajudar a entender. Epístola de Tiago, e esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, que depois se tornou pastor da igreja de Jerusalém. E ele escreveu uma epístola, Hebreus, Tiago. Logo depois de Hebreus, Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 9 e 10. 4, versículo 9 e 10. Senti as vossas misérias. Aqui fala de humilhação, crescer para baixo, criar raízes.
Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Para crescer para baixo, para se arraigar, é preciso humilhação, é preciso humildade. É o que o apóstolo Pedro vai dizer. Agora, Efésios. Então, quando nós crescemos para baixo, nós estamos extraindo da terra os elementos, os ingredientes que nós precisamos para crescer. A planta precisa disto. Então, quando a planta cria raízes, ela vai retirar da terra os ingredientes necessários para crescer e dar frutos. Agora nós estamos aplicando aqui isso no sentido espiritual. Quando nós descemos, nós podemos citar aqui vários ingredientes que nós precisamos e faz parte da terra. Quando nós enraizamos, nós vamos extrair nitrogênio, cálcio, potássio, fósforo, todos os ingredientes existentes na terra e que a planta precisa deles. Eu estou citando apenas 4, poderia citar muitos. Então, quando a raiz começa a se enraizar, ela vai retirando da terra os ingredientes que ela precisa para o seu crescimento. Dentre eles, nós citamos aqui o nitrogênio, o cálcio, o potássio e o fósforo. Sem esses ingredientes, a planta não vai crescer. Sem esses ingredientes, a planta poderá morrer. Sem esses ingredientes, a planta não vai produzir fruto. Mas o apóstolo Paulo diz que não basta arraigar. Precisa também, na outra tradução, de arraigados e sobreedificados. Agora o Paulo vai falar da necessidade de crescer para cima. Crescer para baixo e crescer para cima. Vamos ver quando nós crescemos para cima. Nós vamos buscar de cima o oxigênio, sem o qual nós não vamos ter vida. Então nós vamos buscar o oxigênio. De cima, Colossenses agora capítulo 2, versículo 7, é o que eu falei, Efésios 1 e 3. Efésios 1 e 3. Vamos ver aqui então que se você não subir, você não vai conseguir extrair aquilo para o qual você precisa para o seu crescimento. Efésios 1 e 3, se nós conseguirmos subir nas asas do Espírito, veja aqui o que o Paulo diz em Efésios 1 e 3. Efésios 1 e 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Bendito Deus nos lugares celestiais em Cristo. Quem não subir, quem não crescer para cima, jamais vai alcançar essas bênçãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Uma vez eu preguei sobre esse assunto e eu dei um título à mensagem. Deus não tem nenhuma nova bênção para você. Deus não tem nenhuma nova bênção para você. Isso é bom. Aí, quando você fala isso, a pessoa... Por que não tem? Porque todas as bênçãos espirituais, todas, as bênçãos espirituais que Deus tinha, Ele colocou em Cristo e está à sua disposição. Agora, vamos imaginar eu, que já estive em alguns países da África, e vamos imaginar que um desses países eu perdi meu dinheiro, alguém me roubou, perdi o dinheiro, perdi o cartão de crédito, estou sem nada.
E eu, quando fui fechar a conta no hotel, cadê a carteira? Cadê o cartão de crédito? Como é que eu vou fazer agora? Mas eu tenho dinheiro. Mas está no banco. Para sacar o dinheiro que está no banco, você precisa de ou um talão de cheque ou um cartão. Sem isso, você não vai tirar. Você tem o dinheiro, mas você não consegue pegar o dinheiro. É que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Todas as bênçãos estão em Cristo. Agora, você precisa ter acesso a Ele. Você tem que ter um talão de cheque. Você tem que ter um cartão de crédito. O talão de cheque nosso, ou o cartão de crédito nosso, é a fé. Obrigado, irmão. Não vai perder a sua recompensa, hein? Eu trouxe água aqui, mas até esqueci da água. O meu problema é esse. Eu me empolgo e esqueço até do horário, né? Então, o cartão, para você sacar todas as bênçãos espirituais, estão em Cristo. Então, você tem... Agora, como você vai sacar? O seu talão de cheque é a sua fé, mano. A sua fé. Pela fé, você pode ir até as regiões celestiais e sacar tudo aquilo que você precisar. Isso significa crescer para cima, edificar, crescer para cima, subir. Deu para entender? Então, agora sim que parece que aplicaria lá o Salmo 55, versículo 6. Deixa eu ver se confere. Salmo 55, versículo 6. O que é que o salmista disse? Eu anotei aqui esse versículo. Vamos ver qual é o sentido desse versículo. Salmos 55 e o versículo 6. Diz aqui o salmista: pelo que disse, a quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Quem me dera asas como de pomba, voaria. Então, quem tem asas pode voar. E nós podemos voar nas asas do Espírito. Nas asas do Espírito. Esse é o sentido aqui da expressão, arraigados e sobreedificados. Crescer para baixo e crescer para cima. De cima, você vai precisar da chuva. De cima, você vai precisar do oxigênio. De cima, você vai precisar da garoa, orvalho. De cima. Se você subir, você vai encontrar orvalho. Se você subir, você vai encontrar chuva. Então, essa orientação de Paulo. Arraigados sobreedificados. Crescer para baixo e crescer para cima. Criar raízes e chegar até as alturas. Tudo isso aqui nós temos aqui nessa lição. Tudo isso aqui nós temos aqui nesta lição, no texto 1. Agora vamos ver aqui o que nós temos ainda no texto 1 da lição 6. Assim, o que credencia? Então, nós estamos falando de frutos. Fruto. É fruto. O fruto do Espírito é. Então, é o fruto. Estamos falando do fruto e estamos falando de dons. O texto 2 vai nos falar aqui, o texto 1 vai nos falar que dom não capacita acima. Aqui nós temos dons espirituais e o fruto do Espírito. Então vamos ver aqui o que nós vamos extrair daqui. Esse arraigado e sobreedificado, nós completamos aqui com Efésios 4:13. Até que cheguemos ao varão perfeito, à medida da estatura
completa de Cristo. Nós precisamos desses ingredientes para nós crescermos na fé. Precisamos dos ingredientes da terra e de cima para nós crescermos, porque até chegarmos a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Deu para entender? Sem essas duas coisas, sem o arraigar e o sobreedificar, nós vamos permanecer anão. E o anão, pela lei de Moisés, não servia para ser sacerdote. Nos impedimentos do sacerdote, o anão era da tribo de Levi, da família de Arão. Então vamos imaginar da tribo de Levi, da família de Arão. Ele vai conversar com o sumo sacerdote, porque ele quer exercer a função sacerdotal. Mas de repente, ele tem 1,40 m. O altar tem 1,50 m. O sacerdote tinha que oferecer sacrifício em cima do altar. O altar tinha 1,50 m. Agora, se o anão tem 1,40 m, como é que ele vai... Anão não podia ser sacerdote. Anão espiritual também. Anão espiritual não chegará nunca à estatura completa de Cristo. Deu para entender? Bíblia é um negócio, esse não estava aqui no script agora do anão, mas apareceu. E aparece e aplica. Então, nós precisamos crescer até a estatura completa de Cristo. Agora, quando é que nós vamos adquirir essa estatura completa? Eu tenho a impressão que nesse tempo de vida, nós não vamos conseguir, né? Mas se nós passarmos para a eternidade salvo, agora nós vamos chegar a essa estatura completa. E é com essa estatura completa de Cristo que nós vamos ressuscitar. Então aqui está falando de dons e fruto. E o texto 1 aqui está dizendo que os dons são dados, os dons estão à disposição de todos. Segundo a doutrina pentecostal, todos que são batizados com o Espírito Santo podem receber os dons espirituais, segundo a doutrina pentecostal. Agora, é claro que eu não sei se é assim que ensina a sua igreja. Na minha, ensina assim. Se nós estamos certos, eu não sei, nós não somos dono da verdade. Mas esta é a verdade. Quando o homem é batizado com o Espírito Santo, ele recebe dons. A Bíblia fala de dons. Esses são dons espirituais. E uma criança pode receber dons espirituais. Paulo falou de 9. E é possível que a pessoa receba os 9. Então, os dons estão disponibilizados para todos os filhos de Deus. Segundo a doutrina da Assembleia de Deus, exige o batismo. Se na sua não exige o batismo, ignora isto. E aplica. De qualquer maneira, se você é salvo, os dons estão disponibilizados para você. Estão ao seu alcance. Agora você precisa tomar posse dele. Então, dons espirituais, o novo convertido pode receber, antes do batismo nas águas. Agora, o que credencia o homem para ter maturidade espiritual é o fruto. É o fruto. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso credencia o homem a ter maturidade espiritual. E o obreiro precisa ter maturidade espiritual. Um obreiro precisa ter maturidade espiritual. A gente ouve dizer por aí que, em alguns lugares, o novo convertido saiu do Egito de helicóptero, foi para o Sinai, não passou pelo deserto. Israel ficou 3 meses no deserto até chegar ao Sinai. Depois 40 anos, até chegar na terra. Então
Hoje pode acontecer de um grandão, um empresário muito rico, ele sai de helicóptero e sai do helicóptero do Egito e já chega no Sinai. E de repente ele foi batizado nas águas e de repente em algum lugar, não sei, pode ser uma hipótese minha, isso não pode ser verdade, de tão absurdo que não pode ser verdade. Mas de repente esse grandão que tem 3 meses de crente, o pastor já olha, esse irmão é uma bênção, vai poder consagrá-lo, né? Dá um cargo para ele. Tem gente que quer segurar crente na igreja com cargo. Crente nascido de novo, ele fica na igreja pelo Espírito Santo que está nele. Não precisa de cargo, não. Não precisa de cargo, é pelo Espírito Santo que está nele. Agora, nem todo mundo pensa assim. Aí, de repente, esse grandão, que tem 6 meses de crente, ele consagra obreiro. Tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Então, nós vamos ver aqui que o que credencia um homem para o ministério é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O pastor, um pastor, ele tem que conhecer as ovelhas. Então, o pastor está observando. Ele observa quando alguém tem interesse pela obra. Foi assim que Pedro descobriu Barnabé. Pedro estava vendo o povo, de repente, um dos crentes destacou. E o Pedro começou a observá-lo. O Barnabé é prestativo, ajuda um, ajuda outro. E um dia o Pedro resolveu apresentar o Barnabé para os outros apóstolos. E eu posso pensar que o apóstolo Pedro chamou os outros aí. Você está observando aquele irmão lá, mano? Aquele irmão? Qual irmão? Não, aquele lá de camisa tal. Mas qual é o nome dele? Eu não sei o nome dele. Pedro nem sabia o nome dele. Ele chamava José, mas o Pedro não sabia. Mas o Pedro estava vendo o trabalho dele. Pedro estava observando. E Pedro viu que ele se destacava no meio do povo. E foi isto que mais tarde deram o nome para Barnabé. Mais tarde, quando a igreja de Jerusalém precisou do primeiro pastor para uma igreja gentílica, foi o Barnabé. Então, o que credencia o homem para o ministério é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. E nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo vai dar doutrina a Timóteo. Esse Timóteo é uma bênção, um exemplo para todos os crentes, cooperadores. Timóteo foi cooperador de Paulo, mais ou menos 14 anos. Ele acompanhou Paulo na segunda viagem missionária, começou no ano 49. Ele acompanhou Paulo. O Tito já acompanhava Paulo antes. Mas o Timóteo recebeu a primeira igreja para pastorear. Quando Paulo, terminando a sua prisão, foi julgado, absolvido, Paulo voltou para o campo missionário. Chegando em Éfeso, estava precisando de um pastor, estava com um problema. Esta é uma característica do apóstolo. O apóstolo tem autoridade sobre aquelas igrejas que ele fundou. Ele tem autoridade. Foi ele que fundou a igreja. Então ele colocou um pastor. Chegando em Creta, a igreja estava com um problema. Ele trocou o pastor, deixou Tito como pastor. Chegando em Éfeso, a igreja estava com um problema. Paulo trocou o pastor, colocou Timóteo como pastor. Mas o Timóteo, tanto Timóteo como Tito, tinham sido auxiliares de Paulo. Nunca pastorearam uma igreja. Paulo pega o navio, retorna para a Europa, vai para Filipe, e de lá, preocupado com esses 2 jovens pastores, ele vai escrever 2 cartas pastorais. Uma para Tito e uma para Timóteo, dando instruções como eles deveriam agir. E aqui Paulo dá instrução para Timóteo, como separar um obreiro para o ministério. Ele vai dizer aqui para Timóteo, não neófito. Neófito é um inexperiente. Neófito é um novo convertido. Não separe nenhum neófito. Não neófito, para quem ensoberbecendo-se, não cai na tentação do diabo. Não separe um crente novato. Não separe um neófito.
deixa que ele amadureça, deixa que o fruto do Espírito apareça na sua vida. E o Paulo vai dizer aqui que a separação para o ministério era feita através da imposição de mãos, através da imposição de mãos. E ele vai dar instruções a Timóteo, e eu vou ler esse versículo para vocês, que eu já vi muita gente falar muita coisa errada a respeito desse versículo. Me parece que é 1 Timóteo 5:22. Vamos ver, 1 Timóteo 5:22. A separação para o ministério, e aqui nós estamos falando de pastores. Quando a Bíblia fala de presbítero, é pastor. A minha igreja criou o caso de presbítero, mas o presbítero você não encontra na Bíblia, não. Naquela época, o pastor era chamado por 3 nomes diferentes. Numa igreja, tinha crente romano, tinha crente judeu. O judeu chamava o seu pastor de ancião. Lá na sinagoga, o dirigente lá era um ancião. Então o judeu chamava o pastor de ancião. O grego chamava o pastor de presbítero. E o romano chamava o pastor de bispo. O homem era um só. Mas ele era chamado de presbítero, ancião e pastor. Então aqui nós estamos falando de separação para o ministério pastoral. Ministério pastoral. E ele vai dizer para Timóteo, aqui no capítulo 5, verso 22, dando instruções a Timóteo, capítulo 5, verso 22, ele vai dizer a Timóteo aqui o seguinte: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Paulo está falando de separação para o ministério. Eu já vi muita gente ensinar bobagem aqui. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, aqui o Paulo está dizendo para Timóteo, não ter pressa para consagrar ninguém. A ninguém impõe precipitadamente as mãos. Agora já vi muita gente, olha, não impõe, porque ele pode estar endemoniado. Aqui Paulo está falando de separação de obreiro. Não está falando de nada de expulsar demônio, não. A ninguém imponha precipitadamente as mãos. E tem outra. Se você sabe que essa pessoa não tem uma vida direita, correta, ele vai dizer, nem participe de pecados alheios. Se essa pessoa não tem uma vida no altar, uma vida santa, essa pessoa pode estar em pecado e o padre não participe do pecado alheio, Timóteo. Deu para entender? Então, aqui, ainda 2 Timóteo 4,14, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, assim, aqui são dois obreiros que se perverteram, e eu creio que aqui, nesse assunto aqui, nós podemos passar para frente. Então, nós temos aqui, no texto 1, o fruto do Espírito e os dons espirituais. E como se deve separar um obreiro. O que capacita o obreiro é o fruto do Espírito. Primeiro, o pastor está observando. E o fruto do Espírito tem que ver. Não, mas tem pessoas que pensam que os dons espirituais capacitam para o ministério. Eu tenho tantos os dons, mas a criança pode receber os dons. O crente novato pode receber os dons, e ele continua sendo criança. Então, quando a gente ensina um ensino sério, acaba não agradando muita gente, porque em muitos lugares não acontece assim. O obreiro precisa primeiro dar fruto. Então, não imponhas precipitadamente a mão. Agora, aqui o texto 2, algumas diferenças
entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Vamos ver aqui algumas diferenças. O dom espiritual é diferente. Enquanto o fruto do Espírito é gerado dentro do homem, os dons espirituais vêm de fora. É uma dádiva do Espírito Santo. Quem dá os dons espirituais é o Espírito Santo. Então, eu acho que não tem como não entender isso aqui. Ou fazei a árvore boa e o fruto bom, ou fazei a árvore má e o fruto mau. Porque pelo fruto se conhece as árvores. E é aí que o pastor tem que ter essa sabedoria. Observar o fruto que a pessoa está produzindo. E eu gosto de dizer que ninguém deve ser separado para o ministério para fazer a obra. Eu vou separar você para fazer a obra de Deus. Não, está errado. Ninguém deve ser separado para fazer. O homem deve ser separado porque está fazendo. Está fazendo. Isso aqui é um ensino sério. O homem deve ser separado porque está fazendo. Se aquilo que ele está fazendo está de acordo com o trabalho do diácono, o pastor está observando. Se aquilo que ele está fazendo está relacionado a um missionário, o pastor está observando. Então, nós somos separados porque estamos fazendo. E não para fazer. Agora, tem gente que está esperando ser separado para depois fazer. Se eu for seu pastor, você vai ficar a vida inteira. Porque enquanto você não estiver fazendo, se você estiver fazendo o serviço de diácono, eu vou deixar você fazer o serviço de diácono 1 ano, depois eu separo você. Porque não precisa ter pressa. Foi criado o cargo de presbítero. O cargo de presbítero, na verdade, não encontra, mas foi criado, ninguém vai desfazer. Então, se está fazendo o trabalho de presbítero, o pastor reconhecendo que está fazendo o trabalho de um presbítero, deixa ele fazer mais um tempo. Vê se ele tem persistência. Não imponhas precipitadamente a mão. Eu sei que tem muitos alunos aqui que, se o pastor deles estiver junto aqui, esse é o problema nosso aqui. Quer dizer, o pastor está presente, e o aluno também, e o membro também. Aí esse membro está querendo, o pastor já está quase consagrando, de repente, o Espírito Santo roda. O que ele está fazendo na igreja? Qual é o trabalho que ele está fazendo? Ele está fazendo trabalho de diácono? Não, mas você não tem que achar nada. Você tem que aplicar a palavra de Deus. Ele está fazendo trabalho de evangelista? Você já viu ele distribuindo folheto, evangelizando na feira? Não. Então, como é que você vai separar para evangelista? Deu para entender? A Bíblia parece que não a gente que complica a Bíblia. Agora, se procurar entender... Então, quem capacita são... Agora, vamos ver aqui, dentro desses fatores, sim, primeiro, o dom espiritual é diferente. Então, o primeiro item vai falar da diferença entre o dom espiritual, e os dons naturais. Existem os dons naturais. O Pai tem os seus dons, o Filho tem os seus dons e o Espírito Santo tem seus dons. Mas Deus Pai também tem seus dons. E, é claro, não vou aqui falar para você. Mas quem dá os dons naturais, e esses dons naturais nascem com o homem, é Deus Pai. É Ele que dá os dons naturais. Cada pessoa nasce com um dom natural. Esse dom é dado pelo Pai. Quando essa pessoa tem a felicidade de se formar numa carreira para a qual ele tem o dom natural, ele vai ser um excelente profissional. Ele nasceu para ser médico, ele recebeu esse dom, ele fez medicina, vai ser um excelente médico. Mas se ele Deus deu a ele o dom para as ciências exatas,
e ele fizer medicina ou direito, vai ser um péssimo advogado e um péssimo médico. Ele não tem o dom natural. Eu não sei por que o assunto entrou aqui, mas tudo bem, nós estamos falando de dons. O pai tem os dons. Então, o dom natural é dado pelo pai. Quando a pessoa nasce, já nasce com um dom. Um dom. E quando a pessoa tem a felicidade de conseguir um trabalho de acordo com o dom, trabalhar para ele vai ser uma alegria. Ele está fazendo o que ele gosta. Agora, quando ele tem um dom, está fazendo um trabalho para o qual ele não tem o dom, ele vai trabalhar com má vontade. Agora, pelo sistema nosso aqui, isso aqui não estava aqui no nosso script, nem na lição, mas eu não tenho muito compromisso em passar o que está aqui no livro. Se um assunto diferente aparecer, por isso que muita gente não gosta do meu ensino. Ele fala demais, ele sai do assunto, mas eu não... Por que eu vou sair? Eu não sei por que eu estou saindo do assunto. Eu estou saindo do assunto aqui que eu estou falando de dom. E o pai tem os dons. Agora, normalmente aqui no Brasil, quando o estudante termina o curso médio, agora ele quer fazer um curso superior. Agora, para fazer o curso superior, ele nasceu com dom para ciências exatas, mas ele não consegue passar em engenharia, em física, não consegue. Aí ele acaba fazendo letras, pedagogia, psicologia. Ele não tem esse dom. É por isso que nós encontramos muitos maus profissionais. A pessoa está no lugar errado. Deus Pai deu um dom e ele não conseguiu. Você encontra em toda a profissão, você encontra bons profissionais, trabalhando contente, de bem com a vida, porque ele está trabalhando de acordo com o dom natural que Deus Pai deu para ele. Agora, aqueles outros que não conseguem, depois que passa no vestibular, dificilmente alguém vai ter, mas eu não estou... Não. Eu tive filho de um amigo meu, e na época eu era dentista, ele tratava comigo, e eu conhecia a sua história. Ele, terminando o curso médio, ele prestou concurso para a Escola de Cadete de Resende. Resende é a Escola de Cadete do Exército. Essa Escola de Cadete do Exército, da Aeronáutica em Agulhas Negras, essa é uma das escolas mais difíceis de entrar. E lá tem muitos filhos de general, filho de coronel, não sei se influi ou não. Mas alguém que vem do povo, entrar lá, é muito difícil. Ele prestou o concurso lá e passou. É por isso que nós temos aí um presidente, que muita gente fala mal, bobo ele não é não, irmão. O pai dele era dentista no interior. Ele cismou de prestar concurso lá e passou. Passou na escola de cadete. Terminou a escola de cadete. Depois de 3 anos lá, sai aspirante oficial. Depois de 6 meses, recebe a patente de segundo-tenente. Depois, primeiro-tenente, depois capitão. E o Bolsonaro chegou a capitão. Se permanecido, iria a major, tenente-coronel, coronel, depois general, general de brigada, general de divisão, general de exército. Antigamente havia um marechal. O marechal foi excluído, não existe mais marechal. Mas na história nós temos o Marechal Dutra. Então, ele fez um ano lá de escola de cadete e chegou à conclusão que não gostava daquilo. E teve a coragem de abandonar. Ele abandonou. Chegando aqui em Santo André, ele prestou vestibular para engenharia, passou. Durante uns meses de engenharia, não gostou. Prestou vestibular para direito, passou. Terminou a faculdade. Prestou concurso para juiz, passou. Hoje é juiz de segunda instância. Ele teve condição, teve persistência de batalhar até encontrar a vocação dele. Então, cada um nasce com uma vocação. Esses são os dons do Pai. Os dons de Jesus são 5. Efésios 4:11. Esses são os dons de Jesus.
E Ele mesmo deu dons ministeriais, uns para pastores, uns para... como é o primeiro? Apóstolo, outros para evangelista, outros para profetas, outros para pastores e outros para mestres. Esses são os dons de Jesus. Agora nós temos aqui os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. E, diferentemente da concessão dos dons, vamos ver aqui, diferentemente, a concessão do dom espiritual é instantânea. A concessão do dom espiritual é instantânea. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isto é instantânea. E os dons espirituais é dado para a criança, para o velho, para o adulto. E uma só pessoa pode receber mais de um dom. Isto não capacita o homem a querer exigir cargos ministeriais. Ali, o texto 13, o fruto do Espírito é um e indivisível. Então, nós temos aqui que o fruto do Espírito o fruto do Espírito é. É claro que muita gente se atrapalha nisso. Quando a gente pergunta, quantos são os frutos do Espírito? Sempre tem alguém que, 9. Meu Deus, mas o português ajuda um pouquinho. O artigo definido singular. Se o artigo está no singular, o sujeito tem que estar no singular. O fruto. Se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular. O fruto do Espírito é. Agora nós temos aqui diversos aspectos do fruto do Espírito. Diversos aspectos do fruto do Espírito. E nós temos aqui, é como se fosse uma laranja. A laranja é uma. Agora, quando você abre essa laranja, você pode encontrar muitos gomos. A rosa é uma flor, mas essa rosa pode ser desfeita em muitas pétalas. Então, isto aqui, então, é o que nós chamamos de fruto do Espírito. O fruto do Espírito é. Mas são 8h40. Eu vou me permitir, irmão. Eu acredito que tudo que está escrito aqui, se eu não passar para você, se você ler, não tem como não entender. Eu só vou mostrar aqui para vocês o porquê que Paulo citou 9, isso aqui está no finalzinho, por que Paulo citou 9 aspectos do fruto. Mas vamos deixar isso também, né? Você tem aí no seu livro, e não vamos continuar aqui, e nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, ok?